Estamos entrando em Setembro Amarelo, né, o mês de prevenção ao suicídio. E a gente está num tema que, numa série de mensagens aqui na igreja, que para mim é muito interessante, que começou, ela trabalha em mim todos os dias, né, que é a Desqualificado. Porque eu acho que uma das coisas que mais afetam, né, as nossas emoções é a questão da nossa identidade, é a comparação que a gente faz o tempo inteiro. Nós estamos falando um pouco sobre isso esses dias, sobre como Deus usa pessoas que às vezes são quebradas, ou pessoas que aos olhos humanos são desqualificadas para cumprir papéis e destinos extraordinários. Antes só da gente começar, só queria falar que, gente, semana que vem a gente já vem orando há um tempo, e semana que vem a gente decidiu começar o nosso culto aos domingos de manhã. De início nós vamos começar aqui no Relevância Alphaville. Então, se você tem sentido falta de estar presente, você se sente seguro para isso, né? Nós estamos tomando todas as precauções aqui. Amanhã nós vamos receber os bombeiros aqui para dar uma olhada, para estabelecer como tem que funcionar aqui. A gente vai ter álcool e gel, né? Se você vier, você tem que vir com uma máscara, todo mundo tem que entrar de máscara aqui, né? A gente vai manter um distanciamento. Então nós estamos fazendo tudo dentro das leis, dentro do que o pessoal da saúde está recomendando. Mas nós sentimos uma direção de Deus de recomeçarmos os nossos cultos aos poucos, né? Então domingo que vem, esse é o nosso último culto gravado, gente. Esse é o nosso último culto gravado, né? Então a gente vem gravando os cultos durante a semana, né? Nos dias que a galera pode. Quero até honrar toda essa galera que veio aqui, ó, sexta-feira de feriado, gente. Vocês não sabem o trânsito que estava aqui. Nós estamos gravando sexta-feira à noite isso aqui, feriado, né? Véspera de feriado. Vocês não sabem o trânsito que essa galera pegou para estar aqui, o trânsito que eles têm pegado, o sacrifício que a galera tem feito para estar aqui toda sexta-feira, para a gente fazer isso aqui. Muito obrigado a todo mundo. E agora voltaremos aos nossos cultos. Então domingo que vem, dia 13, né? Se você sente a vontade, se você se sente seguro de vir, nós queremos convidar você para estar aqui. Nós vamos fazer inscrições, porque vai ser um número de pessoas limitadas que vão poder entrar. Então, se você não tem o nosso aplicativo ainda, o aplicativo Relevância tem lá na Apple Store, tem na Google Play, baixa o aplicativo, se cadastra lá também se você não se cadastrou ainda, e através do aplicativo você vai poder fazer a sua reserva aqui para o culto de domingo que vem. Então, gente, se programem, tenho certeza que vai ser incrível. Se você se sente seguro para vir, venha estar conosco, vamos estar em família, celebrando a Deus junto, aos poucos voltando ao normal, novo normal, né? E também, caso você também não se sinta à vontade, caso você more com pessoas de risco, né, ou você ainda não está seguro de sair de casa, tudo bem também, gente. Nós vamos continuar com a nossa transmissão online, com essa mesma qualidade aqui. Graças a Deus o pessoal tem ofertado aqui na nossa igreja, nós conseguimos melhorar a internet para conseguir subir no mesmo padrão de qualidade. Então também estaremos 11 horas em ponto, ao vivo online também, para você que vai estar na sua casa, ou você que mora em outra cidade também. Então é esse recado que eu queria deixar para vocês. E gente, só também, pontuando só mais uma coisa antes de eu entrar na mensagem aqui, sobre o nosso curso de teologia, né? Então a gente vai ter matérias por mês, tá, gente? Então se você quer fazer, se você quer acompanhar, gente, só vai ter inscrição até o dia 15. Então se você não fizer até o dia 15, você só vai poder fazer a próxima matéria, que essa matéria vai sair do ar, ela só vai entrar de novo daqui a um ano ou mais, né? Esse mês é Bibliologia, um panorama geral da Bíblia. Então aproveita lá, faz sua inscrição, sabe? Cresça em conhecimento da palavra, em revelação da palavra, em sabedoria. Todas as nossas aulas estão sendo ministradas pelo nosso pastor Silvio aqui, que ele é um mestre, né? E tem nos ensinado muita coisa na área de teologia. Então não perca, gente, está sendo incrível. A nossa primeira aula, nossa primeira turma, Relevance Bible Academy. Os links estão aí nos grupos do WhatsApp. Se você não participa também, manda seu contato para a gente colocar. Tá lá no Instagram também para você. Depois é só chegar lá, né? Deixa eu ver até. O Oliver, tá lá no Instagram também? Tá no Stories lá em destaque? Tá nos links? Tá, mas vê se deixa lá no Stories em destaque também pra galera. A gente vai trocando todo mês lá a matéria, o pessoal entra lá e se inscreve. Fechou, gente? Olha lá, tô facilitando pra vocês, hein? Vamos lá então, vamos ao que interessa. Mensagem dessa semana, o tema da minha mensagem é juntando as peças, né? Nós vamos falar um pouco sobre quebra-cabeça, gente. Tô com um quebra-cabeça aqui, ó, vamos falar sobre ele daqui a pouco. E quando eu tava montando essa mensagem, me deparei com um texto muito interessante que eu queria ler aqui para vocês. É um memorando enviado a Jesus pela Jerusalém Consultoria Gerencial, né? Obviamente isso aqui é fictício,
né? Mas é como se Jesus ele tivesse contratado uma empresa de RH, uma consultoria, para ajudar ele a selecionar os discípulos, né? Fazer uma filtragem ali com os discípulos, né? E aí, olha só que interessante o que esse memorando fala. Obrigado por enviar os currículos dos 12 homens que você escolheu para cargos de gerência em sua nova organização. Todos eles passaram por uma série de testes e não apenas analisamos os resultados em nosso computador, mas também conduzimos uma entrevista em profundidade com cada um deles pelo psicólogo de nossa equipe e consultor de aptidão profissional. Os perfis de todos os testes estão incluídos e você vai querer estudar cada um deles cuidadosamente. É a opinião da equipe que a maioria de seus indicados não possui experiência, educação e aptidão profissional para o tipo de empresa que você está empreendendo. Eles não têm um conceito de equipe e recomendamos enfaticamente que você continue sua busca por pessoas com mais experiência, maior qualificação e maior capacidade gerencial. Simão Pedro é emocionalmente instável e tem acessos de raiva. André simplesmente não tem qualidades de liderança. Os 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam os interesses pessoais acima da lealdade à empresa e são muito turbulentos. Tomé demonstra uma atitude questionadora que tenderia a minar o moral entre a equipe. Também é nosso dever informar que o escritório de negócios de melhoria contínua, Grande Jerusalém, recebeu relatórios sobre Mateus, sobre práticas comerciais questionáveis. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, definitivamente tem inclinações radicais e ambos demonstram problemas de atitude que apresentariam dificuldades em lidar com o público. No entanto, um de seus candidatos mostra grande potencial. Ele é um homem de habilidade e desenvoltura, conhece bem as pessoas, tem uma mente perspicaz para os negócios e tem contatos em cargos importantes. Ele é altamente motivado, ambicioso, responsável e não tem medo de tomar iniciativa. Recomendamos Judas Iscariotes como o mais qualificado de todos seus candidatos em potencial. Atenciosamente, Jerusalém Consultoria Gerencial. Então, gente, lógico, né? Isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é algo fictício, mas eu queria estar falando um pouco sobre isso nessa manhã, sobre potencial, né? E como a gente enxerga o potencial nas pessoas, ou como a gente valoriza as pessoas. E será que a gente tem que se alegrar, né? Porque a gente vê que Deus, Ele não escolhe as pessoas da mesma forma como os homens escolhem pessoas, como a gente viu nesse texto aqui, né? E a gente está falando então nessa série de mensagens, o tema desqualificado, e como parece para nós, muitas vezes, que a razão pela qual a gente acha que Deus não pode usar, é a razão pelo qual Ele escolhe nos usar, né? E quando a gente olha para a vida dos discípulos, quanto mais a gente lê o Novo Testamento, sabe, o mais maravilhado eu fico com a paciência e a graça que Jesus tinha com os discípulos, e Jesus não empurrava esses caras para fora do barco, né? Eu quero dizer assim, não importa, sabe, quantas coisas os discípulos viram Jesus fazendo, não importa quantos milagres esses discípulos presenciaram, não importa que eles acompanharam Jesus em todos os atos que Jesus fez, e mesmo assim, parece que eles não conseguiam entender, eles não conseguiam sacar, sacou? Eles não conseguiam sacar o que estava acontecendo. Tanto é que, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas quando Jesus foi crucificado, a maior parte dos discípulos fugiu, não tinha nenhum lá presente. E mesmo quando Jesus ressuscitou, ele tinha falado que ele ia ressuscitar, muitos deles ainda tiveram dificuldade de aceitar a ressurreição de Cristo. E eu quero compartilhar uma história com vocês, né, de como que os discípulos eles não conseguiam entender, e de como muitas vezes isso acontece com a gente também, a gente não consegue entender, né? E como eu falei, o tema da minha mensagem nessa manhã é juntando as peças, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar o que eu chamo assim, os americanos usam muito esse termo, né, que é big picture, ou o quadro geral, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar o quadro geral e a gente olha somente para as peças, e a gente tem dificuldade de entender o que está acontecendo, mas se a gente não conseguir olhar para as peças numa perspectiva correta, a gente não vai conseguir entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que Ele tem para fazer, e o verdadeiro potencial que está dentro de nós, né? Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias então, vai aparecer aí na tela para você poder acompanhar junto comigo, em Marcos 8, de 14 a 18,
Deixa eu ver só se o Vitão tá ok aí pro versículo? Dá um joinha aí para mim aí. Fechou então, vamos lá então, gente. Vamos ler junto comigo aí. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Né? Eu vou continuar, pode deixar aí na tela o versículo ainda, tá, Vitor, por favor? Mas essa é uma pergunta central, acho que, para a nossa vida. Eu preguei sobre esse texto aqui recentemente, né, aqui no nosso culto. Isso é significativo, se você quiser assistir depois. E essa frase aqui é uma frase essencial nesse ponto aqui. Não se lembram? Sabe, porque muitas vezes o que Deus tem para fazer na nossa vida não é algo novo, mas é algo que a gente precisa lembrar. É algo que já aconteceu. Então muitas vezes não é algo novo que vai te levar para o próximo passo da sua fé. É algo que já aconteceu que você precisa se lembrar. Porque aqui nesse trecho, eles estavam num momento de necessidade, de dificuldade, mas eles tinham esquecido já de como Deus tinha provido para trás, né? Continuando então, versículo 19, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000 cestos, para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Sabe, Jesus está tentando fazer os discípulos nesse momento enxergarem quem Ele é, sabe, lembrarem do que Jesus já fez, lembrar do que Jesus já tinha dado a provisão para eles na última vez que eles tiveram fome. Sabe, Jesus ele estava tentando fazer uma conexão entre a fidelidade dele com a necessidade atual daquele momento. Sabe, será que você não entende? Ele está perguntando, será que vocês não lembram? Será que vocês não conseguem ver que eu já fui fiel lá atrás? Eu vou ser fiel de novo aqui? Sabe, será que vocês não lembram quando vocês precisaram de algo lá atrás, eu provi para vocês? Será que você não se lembra que quando você teve fome lá atrás, eu provi para você e eu vou prover de novo? Mas quando a gente está dentro da situação, é difícil de enxergar, não é verdade? Hoje é muito fácil a gente olhar para essa história aqui, e a gente fala assim, mas esses discípulos, os caras não prestavam atenção, né? Poxa, a gente vê os caras andando com Jesus, com Deus. Hoje é muito fácil a gente julgar esses discípulos, né? A gente fala assim, poxa, Deus, Ele sempre foi grande, Deus sempre foi fiel com eles, Ele sempre multiplicou quando necessário, né? Os discípulos ainda assim questionavam, os discípulos ainda assim tinham dificuldade de enxergar, e hoje é fácil para a gente julgar. Mas será que isso não acontece com a gente também? Sabe, a gente está aqui toda semana ouvindo uma palavra, ouvindo uma pregação, e aí são coisas que são práticas para a nossa vida, são princípios que Jesus deixou para a gente, mas quando é a gente que está vivendo, né, como o Oliver falou aqui agora de uma dificuldade que ele passou física, financeira, né, emocional, por mais que a gente conhece, a gente tem os mindsets, a gente tem os livros de autoajuda, e a gente tem conhecimento da palavra de Deus, quando é a gente que está vivendo a situação, parece que é mais difícil, é diferente, não é? Então você pode falar assim, não, Deus está gerando uma mentalidade em mim, que eu sei que quando eu passar pela tempestade, quando eu passar pela dor, quando eu passar pela crise, eu sei que Jesus está comigo, eu sei que é porque Ele vai fazer algo grande na minha vida a partir disso, e é lógico, gente, essa mentalidade tem que estar com a gente nesse momento de crise, mas quando a gente está pelo momento de crise, pelo momento de dificuldade, como é difícil para a gente conseguir enxergar isso, não é verdade? Como é difícil para a gente ter esse entendimento na hora que a gente está passando por isso. Então como é difícil, sabe? Porque naquele momento, eu entendo que os discípulos, eles não estavam pensando sobre legado. Eles estavam pensando sobre o almoço. Eles não tinham que almoçar, gente. Então eles não estavam pensando que legado que eles iam deixar, o que as pessoas iam pensar deles ou julgar eles naquele momento. Eles estavam preocupados com o almoço. E será que a gente não é assim também? Sabe, a gente não fica o tempo inteiro pensando em conceitos filosóficos, ou a gente fica filosofando, mas na maior parte do tempo, a gente está pensando, né, e o que passa pela nossa mente, são coisas do nosso dia a dia, são estresses talvez do nosso dia a dia,
sabe? E assim como os discípulos, talvez você não está pensando no que as pessoas vão falar de você daqui 10 anos. Você está pensando como é que você vai conseguir colocar comida na sua mesa amanhã. Não é verdade? Não é isso que o Oliver comentou aqui? Mas a gente tem que entender, sabe, que a nossa vida, sabe, ela é muito maior que isso. Sabe que Deus, Ele tem coisas muito maiores, e a gente tem que começar a aprender, a gente tem que criar a habilidade de conectar as peças que Deus tem dado para nós e colocado nas nossas vidas. A gente tem que aprender a conseguir enxergar as coisas através da visão de Jesus, através da visão do reino. A gente tem que começar a conseguir enxergar as coisas, a big picture, sabe, o quadro, sabe, essa é a diferença de quem tem potencial. Sabe, você precisa aprender a ver as peças que Deus tem te dado e conectar elas de alguma maneira. Eu lembro de quando eu comecei a sonhar de começar a igreja. Acho que eu até estava comentando isso com algumas pessoas, né? Tanto é que é um tema disso aqui é desqualificado, porque a gente nunca se sente bom o suficiente, preparado o suficiente, ou a gente fica colocando palavras, eu não sei fazer isso muito bem, não sei fazer aquilo, e a gente se questiona muito, a gente não se valoriza. E é muito difícil para a gente mesmo enxergar o nosso potencial. Eu lembro que quando a gente foi começar a igreja, né, Deus colocou isso no meu coração. Eu timidamente assim, algumas pessoas mais próximas de mim, eu comentei algo que Deus estava falando comigo e sobre o que eu estava sonhando. Na época nem era começar uma igreja, mas era juntar alguns amigos e a gente começar a compartilhar a palavra e começar a compartilhar a vida e estar junto e ser família. E eu lembro que eu tinha muita dúvida em relação a mim mesmo. Nossa, mas será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que isso é para mim? Uma responsabilidade tão grande. Eu não acho que eu consigo. Mas eu lembro que tinha alguns amigos próximos, né? E esses amigos, eles começaram a enxergar isso na minha vida. Mesmo quando eu não enxergava, esses amigos chegaram para mim. Começaram a falar assim, olha, sabe, eu acredito no que Deus tem colocado na sua vida. Sabe, olha as pessoas que estão junto com a gente. Olha o time que Deus tem nos dado. Sabe, está no momento. Sabe, Deus tem nos dado potencial. Sabe, eles podiam ver algo dentro de mim até, que nem eu conseguia enxergar. Que nem eu conseguia ver. Sabe? Mas é diferente quando a gente está próximo daquilo, quando aquilo é pessoal para nós. Mas eu vejo que a maneira como Deus trabalha nas nossas vidas, Ele não mostra o nosso potencial de uma vez só. Não é um frame, sabe? Um frame é tipo assim, você pegar você tirar um print aqui da tela agora. A hora que você tira um print é um frame. Sabe, não é um frame. Deus, Ele vai dando aos poucos. Sabe, Deus vai revelando o nosso potencial em pedaços, de pouco em pouco. Sabe, e na teologia, eles chamam isso de revelação progressiva. Quando Jesus também, Ele estava se revelando para os seus discípulos, quando Jesus estava também revelando a identidade deles, Ele não falou tudo de uma vez, Ele foi revelando aos poucos, e era um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Quando Jesus, Ele fala para Pedro, sabe, sobre essa rocha eu vou construir a minha igreja. Pedro, ele não tinha ideia de tudo que se envolvia. Jesus não mostrou tudo de uma vez, porque potencial sempre vai ser revelado em partes, sempre vai ser revelado aos poucos, em pedaços, né? E eu me pergunto, será que você consegue enxergar o seu potencial hoje? Eu não conseguia enxergar meu potencial para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu precisei que pessoas de fora, que acreditavam em mim, e enxergavam em mim, me ajudassem a conectar os pontos do meu próprio potencial. Sabe, quando eu estava pensando sobre isso, eu me deparei com um Scout Report, que é, na verdade, assim, uma análise de olheiro de um atleta, antes dele virar um atleta profissional. E eu queria ler o que esse olheiro falou desse atleta. Falou assim, não tem corpo atlético, ele é magro, falta grande estrutura física e força, não tem mobilidade e capacidade de evitar a pressão, não tem um braço muito forte, não consegue levar a bola ao outro lado do campo, não joga uma espiral muito perfeita, jogador do tipo sistema, que pode ser exposto se for forçado a improvisar, é derrubado facilmente. Olha só, essa foi a análise que foi feita desse atleta antes dele ser contratado profissionalmente. O nome desse atleta é Tom Brady. Tom Brady é o marido da Gisele Bündchen, né? Não sei se vocês sabem. E hoje ele é considerado o maior e melhor jogador de futebol americano da história.
Tipo assim, ele não é o melhor jogador do ano, ele é o melhor jogador da história. E olha só a análise que foi feita sobre ele antes dele virar atleta profissional. Sabe, graças a Deus, obrigado, graças a Deus que Tom Brady, ele não deixou o seu futuro como atleta baseado na opinião de um olheiro sobre o seu potencial. Essa análise desse olheiro fez com que ele fosse selecionado na posição de 199, gente. É lá longe. Só que olha só as conquistas que ele teve. Ele bateu o recorde. Esses são os recordes que ele bateu. Jogador com mais participações no Super Bowl, 9. Maior campeão da NFL de todos os tempos, 6. Jogador com mais títulos de MVP, ou melhor jogador da temporada, 4. 16 títulos de divisão, 14 convites para o Jogo das Estrelas, jogador com mais vitórias na história da NFL, com mais passes para touchdown, com mais jardas de avanço na história, e hoje ele é considerado o maior atleta de todos os tempos do futebol americano. Graças a Deus que ele não ouviu a opinião de um olheiro sobre o seu potencial. Não é verdade? Só que hoje, o problema é que a gente está o tempo inteiro ouvindo aquilo que os outros falam sobre a gente. E a gente que está dentro da gente mesmo, enfrentando as nossas dores, as nossas crises, os nossos problemas, a gente se conhece, a gente também não consegue enxergar o nosso potencial. E aí é mais fácil desistir, sabe? É uma coisa, porque a gente que sabe sobre as nossas fraquezas, sabe? E elas parecem ser tão verdadeiras, e elas às vezes são tão verdadeiras, mas um olheiro disse sobre Tom Brady: se você gosta do Tom Brady, se você vê potencial nele, você viu um vislumbre do que ele pode se tornar. Sabe, uma coisa que eu queria que você entendesse aqui nessa história, é que Deus, Ele gosta de você. Sabe, Deus, Ele gosta de você. Eu não sei se talvez você teve ao longo da sua história um professor que não gostasse de você, ou talvez você teve um cônjuge que às vezes separou de você e falou que é porque não gostava de você, ou talvez você teve pais que não gostassem de você, mas uma coisa eu quero que você entenda: Deus gosta de você, e Ele enxerga em você tudo aquilo que você pode se tornar. Ele vê todas as suas peças, Deus vê o seu potencial. Sabe, uma coisa que as pessoas que não gostavam do Tom Brady não viam, era o quanto ele era esforçado e dedicado, quanto ele amava o jogo. E se você olhar para trás, você vai conseguir ver muitas coisas sobre o seu potencial. Sabe, eu tenho certeza, sabe, que se você olha para trás hoje na carreira do Tom Brady, você vai ver que ele era um cara, desde aquela época, muito esforçado, muito dedicado, disciplinável, e que sempre amou o jogo. Sabe, se você olhar para trás na sua história, muitas vezes a gente tem que olhar para trás, para ver o tanto que a gente avançou já. Sabe, para ver o quanto de potencial já foi desenvolvido em nós até hoje. Sabe, a gente estava contando aqui sobre a história da igreja, eu falo isso sempre nas nossas reuniões. Sabe, eu lembro, quando a gente começou essa reunião, na casa, sabe, começou eu, mais alguns amigos, sabe, a Marcela, a Raquel, elas começaram até orando na casa delas em 2, e a gente começou essa reunião na casa delas em 4 pessoas, a gente falando assim: gente, se for só nós 4, amém, vamos seguir o que Deus está falando para a gente. E Deus começou a trazer mais pessoas, e hoje a gente tem esse espaço incrível, sabe, a gente tem pessoas incríveis nessa família, a gente vê pessoas aceitando a Jesus, vidas sendo transformadas, e às vezes a gente que está aqui vivendo isso aqui hoje, a gente fala assim: nossa Deus, eu queria estar mais longe, eu queria ter mais, mas quando eu olho para trás, eu consigo ver tudo que eu já avancei, tudo que essa igreja já avançou, tudo que Deus já nos deu, todo o potencial que tem sido desenvolvido através disso, e eu posso celebrar. Porque muitas vezes a gente que está dentro da situação, a gente consegue olhar para agora, a gente olha para adiante, a gente fala assim: nossa, eu queria estar mais adiante do que eu estou, eu queria estar mais à frente do que eu estou nesse momento, mas aí você começa a parar para olhar e você não consegue nem enxergar o seu potencial, porque isso te cega. Mas quando você dá uma olhadinha para trás, você consegue ver o potencial que Deus tem desenvolvido na sua vida. Sabe, se você olhar um pouquinho para trás, você consegue ver o potencial que Deus tem desenvolvido nessa casa e nessa família. Sabe, então muitas vezes a gente precisa parar um pouco, olhar para trás e ver tudo que Deus já fez na nossa vida, como Ele já proveu lá atrás, como Ele foi fiel, e como Ele foi trazendo crescimento para nós, e como nós já potencializamos aquilo que Ele já vem colocando na nossa vida, porque senão você vai achar que você não é o suficiente nunca, você sempre vai achar que não está bom, sempre vai ter coisa para melhorar, e gente, isso é bom por um lado, mas você não pode se cegar a ponto de achar que você não tem um potencial que Deus colocou. Você não pode achar que porque você só vê uma peça hoje, Deus não tem um quadro inteiro preparado para você. Todos nós temos potencial, você tem um tremendo potencial.
Muitas vezes a gente não consegue enxergar porque ele é revelado de peça em peça. E demora um pouco para a gente conseguir montar e conectar tudo. Sabe, você tem uma peça e você tem outra. E aí Deus tem colocado um talento para você e outro talento. E às vezes Deus tem colocado uma coisa, outra coisa. Às vezes Deus tem colocado uma oportunidade. E quando Deus te chama, parece que você não tem tudo que você precisa. Você sente que você não tem tudo que você precisa. Mas o que eu quero que você entenda nessa manhã é que o potencial, ele é revelado aos poucos. Ele é dado de peça em peça. Mas além do potencial, a provisão também é liberada de pouco em pouco. E aqui que Jesus está falando para os discípulos, sabe? Olha para trás, eu não provi lá atrás para vocês, eu vou prover de novo. E o que acontece? Quando Jesus, ele proveu para uma necessidade lá atrás dos discípulos, ele não proveu isso eternamente. Então os discípulos passaram por uma necessidade de alimentação lá atrás. E o que Jesus fez? Multiplicou de 5 pães e 2 peixes. Só que eles passaram pela situação, pela necessidade de fome de novo. Então não foi uma provisão eterna, foi uma provisão para aquele momento. Então a gente tem que entender que, além do potencial ser liberado aos poucos, a provisão também vai ser liberada aos poucos. Deus não vai te dar tudo de uma vez, não é assim que funciona com Deus. Deus, ele vai dar aos poucos para a gente, porque se ele der tudo de uma vez, talvez ele estrague a gente. Quando, eu até falo, quando a gente começou a igreja, uma coisa que eu ficava preocupado era assim: Deus, será que vai ter muita gente? Será que vai encher o lugar? Sabe, será que vai ficar vazio? Se ficar vazio eu vou passar vergonha. Sabe, e era preocupação no meu coração, sendo bem sincero com vocês. Mas hoje, sabe, eu não me preocupo mais se a igreja vai estar lotada ou se ela vai estar vazia. Eu me preocupo se as pessoas vão receber aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Eu me preocupo se quem estiver aqui vai ser transformado, se quem assistir esse culto vai receber algo novo de Deus para a sua vida. É isso que eu me preocupo. Sabe por quê? Eu não quero que Deus me dê nada antes da hora. Eu não quero nada antes da hora. Hoje é minha oração para Deus. Deus, me dá as coisas no tempo certo. Eu não quero nada antes da hora. Porque eu não quero que o Senhor dê algo para mim que corrompa o meu coração. Eu não quero que o Senhor dê algo para mim que corrompa o meu destino. Eu não quero. Gente, o pessoal aqui está me falando um pouco do tempo. Só pode segurar um pouquinho que eu vou ter que... Pode falar para o pessoal segurar um pouquinho, que ainda tem mais um pouco. Gente, vou procurar acelerar aqui para a gente não ir demais. Mas vem aos poucos, sabe? E aí, eu peguei esse quebra-cabeça aqui, pedi pro pessoal, Paulinho aqui, meu brother, me comprar um quebra-cabeça hoje. E aí, gente, eu falei assim, cara, eu vou dar esse quebra-cabeça aqui pro filho do Oliver, pro Pedrão. O Pedrão vai ganhar esse quebra-cabeça, da Arca de Noé. E eu falei assim, cara, como vai ser legal, ele poder ver essa arca aqui, brincar com os bichinhos, e tal. E aí, deixa eu abrir aqui esse quebra-cabeça. E como ele vai se divertir com esse quebra-cabeça, mas... espera um pouco. Acabei de comprar ele, mas parece que ele veio quebrado. Porque, ó... eu comprei isso aqui, pedi para o Paulinho comprar isso aqui, Agora, quando eu abro quebra-cabeça, eu pego isso daqui. Uma peça azul, que só tem um pedacinho de marrom. Sabe? Deixa eu deixar ele aqui do lado. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. A gente tem uma imagem daquilo que a gente espera. A gente tem uma imagem daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Mas no dia a dia, o que a gente recebe é isso aqui. Talvez você tenha uma imagem de como você estaria hoje financeiramente. Talvez você tenha uma imagem de como profissionalmente você estaria hoje e de como a sua empresa ela estaria. Talvez você tenha uma imagem de como o seu casamento seria, ou de como o seu relacionamento seria. Ou talvez de como o seu namorado ele seria. E talvez você tenha uma imagem de como ele falaria com você, de como ele te trataria, dos presentes que ele te daria. Mas como a peça, ela é diferente do retrato. Não é verdade? E um começo de um relacionamento, ele é assim. Porque você tem uma imagem de como era para ser, mas o que você recebe são as peças. Isso também acontece com o seu chamado e com a sua vida. Porque você tem uma imagem de como as coisas eram para ser, mas Deus ele traz para nós
de peça em peça, de peça em peça, de peça em peça, de pouco em pouco. E se você não entender isso, sabe, você vai se frustrar, porque Deus, Ele nunca entrega suas promessas para nós como um quadro pronto, ela sempre vem em peças. Talvez você tenha uma imagem do que é ser um pai e uma mãe, e aí você fala assim: eu quero que o meu filho seja um filho, um rapaz que vai transformar o mundo, e você quer criar um filho que vai transformar o mundo. Sabe o que Deus fala para você? Ele fala assim: você quer criar um filho que vai transformar o mundo? Começa trocando uma fralda. Por quê? Porque é de peça em peça, é de pouco em pouco. Deus, Ele não vai te dar o quadro pronto, Deus vai te dar de peça em peça. E o negócio é que eu já vi muitas pessoas desistirem delas mesmas, desistirem dos seus sonhos, do seu chamado, até mesmo do seu destino. Porque quando elas estavam vendo o quadro, elas não esperavam que viesse em pedaços. E é por isso que os discípulos correram quando Jesus estava na cruz. Sabe, Jesus, Ele estava cumprindo o seu propósito naquele momento. Ele estava fazendo o que Ele veio para fazer. E o que os discípulos não conseguiram ver foi o quadro todo. Eles somente viam os pedaços. Sabe? E o que acontece na nossa vida é que a gente vai ficar estagnado nos pedaços. A gente vai ficar estagnado nas peças. Porque a gente vai pensar que nunca é o suficiente. Sabe? Mas não julgue o quadro pelas peças. Senão você sempre vai perder o que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe, o negócio de quando a gente olha para o quebra-cabeça. Uma coisa que eu entendi sobre o quebra-cabeça é que ele foi feito para ser assim. O quebra-cabeça, ele foi feito para vir em peças. Ele foi feito para vir desse jeito. É uma peça de cada vez. Sabe? E a mesma forma que esses quebra-cabeça foi feito assim, a nossa vida foi feita para ser montada. Deus, Ele vai dar uma peça de cada vez. E a gente tem que começar. Deus, Ele tem que colocar todas as peças dentro de uma caixa chamada sua vida. E você tem que começar a conectar elas. Sabe, a gente tem que pegar a peça que a gente tem e começar a montar. E uma coisa que o quebra-cabeça me mostrou. Sabe, eu já montei a gente tem um quebra-cabeça lá em casa que virou um quadro, que é de muitas peças. A gente ficou meses montando esse quebra-cabeça. E uma coisa que eu entendi sobre quebra-cabeça é que se você tiver paciência e resiliência de conectar as peças, uma por vez, você vai começar a ver o que Deus está montando na sua vida. Você vai começar a ver Deus montando as peças e formando o seu propósito. Rapidamente, para começar aqui, já entrar no fim, quero ler com vocês 2 Reis 13:17. E lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. 18. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Aqui nessa história, o rei Joás, então, ele está preocupado, e ele vai falar com Eliseu. Eliseu já está no final da sua vida, né? Eliseu já está quase para morrer, e aí então ele fala para o rei: atira a flecha, então o rei atira a flecha, e ele fala assim: pega essas outras flechas e atinge o chão o máximo de vezes que você conseguir. E uma coisa que é interessante, antes dele falar isso, ele fala a promessa, ele fala assim: você vai destruir os arameus, sabe, você vai ter vitória. E sabe como que é possível, sabe, Deus anunciar a vitória sobre os inimigos, mas essa vitória não aconteceu? Deus anunciou essa vitória através do profeta, mas ela não aconteceu. Como que é possível anunciar o potencial de liberdade e eles serem escravizados, sabe? Isso aqui que é interessante nessa história, porque ele declara a promessa, só que o rei, ele não faz o que ele deveria ter feito. E aí o que ele fala é: você deveria ter feito mais. Então fica aquele negócio: se você tivesse feito, você teria ganho. E o profeta, ele fica nervoso na hora, ele fica com raiva, fala assim: você devia ter feito mais, você só fez 3, era pra você ter feito 5 ou 6 vezes, golpeado o chão. Se você tivesse golpeado o chão 5 ou 6 vezes, você destruiria aquele exército, teria a vitória completa. Mas agora você só vai vencer ele 3 vezes, e você vai acabar não conseguindo ter vitória por completo. E eu não sei, sabe, o meu potencial, porque eu vivo com as minhas dores, eu vivo com as minhas fases, com o meu passado. Eu aprendi a parar cedo,
né? Quando a gente olha para o nosso potencial, para as nossas falhas, para os nossos medos, as nossas inseguranças, muitas vezes a gente para antes, para a gente não ter que falhar. A gente para cedo, a gente desiste para não ter que falhar. Não é verdade? Eu vou pular aqui algumas coisas que eu tinha preparado para vocês, vou falar numa outra mensagem. Mas eu não sei se você lembra da história dos talentos. Quando Deus ele deu os talentos para aqueles caras, um deles escondeu e não fez nada com o talento. E eu não sei se você lembra o que ele falou. Quando eu li essa história a primeira vez, né, o que eu achava é que esse cara ele não se importava, por isso que ele escondeu e deixou lá. Mas quando você começa a ver, quando ele justifica por que ele não fez nada, ele só enterrou os talentos e deixou lá, ele fala que ele teve medo. E eu costumava achar muito que as pessoas, quando elas não davam tudo que elas podiam, eu pensava que era porque elas não se importavam o suficiente. Aí eu usava uma frase assim: a razão pela qual você não se esforça o suficiente é porque você não se importa o suficiente. Mas o que eu descobri é que muitas vezes a razão pela qual a gente não tenta o suficiente é porque a gente se importa tanto. Sabe, é que o medo de você não ter o que é preciso para conseguir fazer aquilo te faz nem tentar. É que o medo ou a vergonha de falhar faz com que você nem tente, sabe, que você nem saia do lugar, sabe, porque da última vez talvez que você tentou, você foi ferido, talvez da última vez que você tentou, você foi traído, talvez da última vez que você tentou, você saiu machucado, ou você falhou da última vez e foi vergonhoso para você. Mas uma coisa eu decidi para a minha vida, eu decidi que a dor de falhar não é nada comparada com a dor de tentar ou desistir, sabe, eu prefiro dar tudo de mim, prefiro dar o meu melhor, e no final descobrir que não era para ser, do que ficar o resto da minha vida pensando, e se eu tivesse feito, sabe, eu prefiro golpear o chão, o máximo de vezes que eu puder, o máximo de vezes que eu conseguir, do que ficar falando assim, se eu tivesse feito, eu teria ganho, se eu tivesse golpeado mais vezes, eu teria tido vitória, e a gente fica o tempo inteiro, sabe, muitas vezes a gente deixa de alcançar o nosso potencial, a gente deixa de fazer aquilo que Deus tem preparado para nós, porque a gente tem mais medo de falhar do que medo de tentar, sabe, você acha que você não tem o que é preciso, você acha que você não tem o que é necessário, e aí você deixa de fazer aquilo que Deus tem preparado para você. E uma coisa que eu me peguei pensando, é por que eles não golpearam, por que Deus não falou 10 ou 15 vezes, por que foram só 5 ou 6, e por que ele golpeou só 3, aí eu criei assim, eu fiquei pensando nisso, e eu criei uma teoria, gente, isso aqui é uma teoria minha, tá? Então eu queria que você levasse isso como uma teoria. O que eu pensei, quando eu vi a imagem do rei golpeando o chão, eu pensava que ele pegou uma flecha e ele ficou golpeando com a mesma flecha. Mas o que eu entendi, é que era para ele golpear com todas as flechas. Então talvez na aljava devia ter 5 ou 6 flechas, e o que o rei fez foi pegar somente 3. E o que Deus quis falar através dessa história, é que muitas vezes você tem pegado só metade do seu potencial e não tem usado. E é por isso que muitas vezes você não tem alcançado o destino que Ele tem para você. Porque você tem se contentado com metade, você tem se contentado com pouco. Sabe, talvez você olha hoje para a sua vida, e você pensa assim, hoje eu estou muito ocupado, eu preciso focar só no meu trabalho. Talvez você olha hoje para a sua vida, você olha para a sua família, você fala que você não tem tempo, ou você fala que você está muito ocupado, ou você pensa que você não tem dinheiro suficiente para fazer alguma coisa, ou você pensa que você não é bom o suficiente, ou que você não tem talento suficiente, e você se contenta em usar somente metade do seu potencial, para fazer tudo aquilo que Deus tem para você, só que é o que Ele vai te dar, metade da vitória também. E o que Deus tem preparado para você é algo muito maior, é algo muito mais forte. Deus tem um destino muito mais vitorioso. A partir do momento que você começar a reconhecer o potencial que tem na sua vida, e você começar a conectar as peças que Deus tem te dado, porque potencial vem de pouco em pouco, vem de peça em peça, o seu sonho vai vir de pouco em pouco, vai vir de peça em peça, e muitas vezes pode parecer que essas peças não se encaixam, pode ser que essas peças não façam sentido, muitas vezes você pode olhar para uma peça e pode achar que ela não é nada, mas é a peça que Deus tem te dado. E aí eu queria mostrar para vocês, para encerrar, um vitral. E aí, quando a gente está dentro da situação, para a gente é difícil, quando a gente está perto, a gente não consegue ver o potencial das coisas e parece só uma peça.
Tá aí na tela, Vitor? Coloca aí na tela para o pessoal ver. E aí você vê um monte de peça que é colorida, não faz nelas nem parece que se conectam, tudo de um formato diferente. Você fala assim, cara, o que é suas peças? Aí talvez você dá um passo para trás, e aí talvez quando você olha, começa a fazer um pouco mais de sentido. E aí você dá mais um passo para trás, e aí talvez começa a fazer um pouco mais de sentido para você. E aí quando você começa a falar, Deus, me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga. Aí você começa a enxergar o quadro inteiro. Você começa a conseguir enxergar the big picture. E aí você enxerga que as peças que Deus tem te dado fazem parte de um propósito muito maior que Ele tem preparado para você. As peças que Jesus tem te dado fazem parte de um propósito muito maior do reino dele. E tudo que Ele tem dado para você faz parte do corpo. E a sua peça pode parecer insignificante hoje. Pode parecer que ela não vale nada. Mas ela faz parte de algo grande que Deus tem tentado construir para essa geração. De algo grande que Deus tem tentado construir para essa família. De algo grande que Deus tem construído para essa igreja. De algo grande que Deus tem para a sua vida. Mas quando você olha, parece só uma peça. Sabe? A minha oração para Deus hoje é: Deus, eu te entrego os meus 5 pães e os 2 peixes. É o que eu tenho. Sabe, eu quero sair aqui dessa manhã, sabe, falando assim, Deus, eu dei o meu melhor aqui. Eu estudei, eu orei, eu vim aqui, falei e preguei da melhor maneira que eu podia. Sabe, eu vou poder chegar hoje à noite na minha casa, deitar no meu travesseiro e falar assim para Deus, Deus, eu fiz o meu melhor. O melhor que eu tinha eu te entreguei. Tudo que eu tenho eu te dou. Agora é contigo. Agora o resto é contigo, Deus. O resto é seu, Senhor. Sabe, o Senhor sabe o que fazer com essas peças. E o Senhor sabe formar um mosaico com pequenas peças. Sabe? Deus, Ele não vai revelar tudo para você de uma vez. Ele vai revelar de peça em peça. E se você for fiel nas pequenas peças, se você for fiel naquilo que Deus tem te dado hoje, então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Deus olhou para Davi. Quando Davi estava cuidando de ovelhas, ele viu o potencial. Ele falou assim, da mesma forma como você cuida de ovelhas, é a forma como eu quero que você cuida do meu povo. Deus olhou para Pedro, ele viu o potencial. Quando Pedro estava jogando a rede, ele falou assim, da mesma forma como você joga a sua rede, é a forma como você vai pescar homens para mim. E é a forma como Deus olha para você hoje. Ele olha para você e vê potencial. Porque aquilo que você faz hoje pode parecer uma peça, pode parecer insignificante, pode parecer pouco, mas é o que Deus tem te dado. E Ele vai usar isso para um propósito maior na sua vida. Ele vai usar isso para um propósito maior para a nossa igreja, para a nossa família e para o reino dele aqui na terra. Que você possa saber que o nosso Deus, Ele é fiel, que Ele não falha, Ele tem te escolhido, Ele tem te usado e Ele tem grandes coisas para você nessa manhã. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Pai, nós te pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes nós não temos enxergado o potencial que o Senhor tem colocado dentro de nós, Pai. Porque muitas vezes nós não temos enxergado o quadro todo, ó Pai. A gente olha para as peças e elas parecem tão insignificantes, Jesus. Mas, Senhor, nos ensina a enxergar the big picture, ó Pai. Nos ensina a enxergar o quadro grande. Nos ensina a enxergar a imagem toda, ó Pai. E tudo que nós temos, nós entregamos a Ti, ó Pai. Os nossos 5 pães e os nossos 2 peixes, ó Pai. E nós não queremos parar, ó Pai, pela metade. Mas nós queremos alcançar o nosso potencial máximo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sempre tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são sim, amém. As tuas promessas são sim, amém. As tuas
Amém, Jesus. Nós estamos abrindo agora a nossa sala de oração. Se você precisa receber uma oração, você quer compartilhar algo nessa manhã, nós temos uma equipe lá preparada para te receber. Eu queria te fazer um convite também. Se você nunca aceitou Jesus na sua vida, ou se você quer se reconciliar com Ele hoje, nós temos aí o link também. Entre lá nessa sala de oração, ou entre um dos nossos links de visitante, que nós queremos orar por você, nós queremos conectar com você, te conhecer, e essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Lembra que Deus te ama, Deus te aceita, e Ele vê um potencial incrível dentro de você. Quero orar para a gente encerrar nosso culto. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, por mais esse tempo incrível, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua presença. Pai, nós queremos pedir que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, cheia de vitórias, de conquistas, ó Pai, onde a gente possa desenvolver o nosso potencial, Pai. Tudo que nós temos, nós colocamos diante de Ti, ó Pai. Multiplique em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, bom domingo, é nóis, domingo que vem tamo junto. Vou descansar em Tuas promessas.